Mais um GC Online começando, e como é bom ter a sua companhia, como é bom poder viver com você mais uma vez esse tempo de GC, mas também com os meus amigos aqui do estúdio, a Lívia, a Dani, o Leandro Damião, pastores tão preciosos da nossa igreja. E é muito bom vivermos esse GC Online aqui. Para a gente começar o nosso GC de hoje, como sempre, nós vamos orar, depois nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Então, se você puder ir do seu lugar, fechar os seus olhos, levar os seus pensamentos ao Senhor, nós vamos orar nesse momento. Pai, obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio tão grande que nós temos de estar em comunhão, crescendo no conhecimento do Senhor e na revelação da Sua palavra. Eu oro para que o Teu Espírito Santo nos conduza, fale aos corações nesse momento, durante esse GC, e que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Que conhecimento maravilhoso que podemos cantar, né? A ressurreição de Cristo, a vitória de Jesus sobre o diabo, sobre o pecado, a conquista do perdão dos nossos pecados, né? Como é bom nós celebrarmos e reconhecermos esse presente tão grande que nós recebemos, que foi o perdão de Deus. E isso já aponta para o tema da nossa lição de hoje, que tem o título Como saber se perdoei os meus ofensores, né? Talvez para algumas pessoas isso fique muito claro, para outras nem tanto. Por isso que nós vamos discutir hoje, cada GC durante toda essa semana também, né, aqui em Lagoinha, vai falar um pouco sobre esse tema, como saber se eu perdoei os meus ofensores. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 8, versículo 12, que é o texto base para a nossa lição. Mas antes eu queria apenas citar, né, o quebra-gelo dessa lição, que nos leva a uma reflexão, porque é uma pergunta. Se Deus usasse com você a mesma medida de perdão que você usa com os outros, como se sentiria com o resultado? E aí? Se Deus usasse com você a mesma régua que você usa, né, para perdoar as outras pessoas, como será que seria esse perdão de Deus sobre você? Ou melhor, será que você seria perdoado de fato? Né? Ainda bem, né, que Deus ele é misericordioso e o caráter de Deus não é o nosso caráter, né? Os pensamentos de Deus são maiores, a misericórdia de Deus é maior, a bondade de Deus é maior do que a nossa bondade. Então, né, nós recebemos muita graça de Deus, mas se Deus ele fosse usar a mesma régua que a gente, talvez o resultado seria catastrófico. Mas vamos desenvolver isso durante essa lição. Hebreus capítulo 8, versículo 12, que é o texto base, né, para a nossa lição de hoje, diz assim:
porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso é uma promessa, um texto tão curto, mas tão profundo para falar aos nossos corações. Deus está dizendo que, além de perdoar a nossa maldade, que já é algo tão grande, quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa natureza pecaminosa, nós percebemos a maldade que há na nossa natureza, nos nossos instintos naturais, nos nossos impulsos, nas nossas reações. Muitas vezes nas nossas ações está tudo certo, mas nas nossas reações é revelado quão nós ainda precisamos da graça de Deus para melhorar, para ser transformados, para mudar a nossa mentalidade. E a Bíblia fala, Deus está dizendo que perdoará as nossas maldades e não se lembrará mais dos nossos pecados. Além de nos perdoar, há uma promessa de que Deus ele não se lembrará, ele se esquecerá. É algo como que Deus fazendo questão de se esquecer das nossas falhas. Deus fazendo questão de se esquecer dos nossos pecados. O papel de acusador não é um papel de Deus. O papel de acusador é o papel do diabo, do inimigo das nossas almas. Deus promete se esquecer dos nossos pecados. Diante disso, muitas vezes, parece que nós, inclusive, nos lembramos mais dos nossos pecados do que o próprio Deus que já nos perdoou. Nós, quando pecamos ou quando damos vazão a um espírito de acusação na nossa vida, nós nos lembramos mais dos nossos pecados, da nossa maldade, do que o próprio Deus, que já deixou recair sobre o seu Filho Jesus Cristo a condenação justa pelos nossos pecados. Por isso que nós somos perdoados. Mas aí a gente vira essa moeda para o outro lado e nós precisamos falar sobre o nosso perdão sobre as outras pessoas. Por quê? Porque muitas vezes nós abraçamos com muito afinco a verdade de que fomos perdoados por Deus. Mas e quando é a nossa vez de colocar esse perdão em prática? Quando nós precisamos demonstrar o perdão na vida de outras pessoas, como nós temos nos portado, principalmente nós que somos cristãos, diante do conhecimento da palavra, da revelação da Escritura Sagrada, como eu e você temos tratado a temática do perdão, o que é de fato perdoar e será que nós de fato temos perdoado os nossos ofensores? Fala aqui na introdução da nossa lição, assim como Cristo nos perdoou, também devemos perdoar o próximo. Assim como Cristo derramou o seu perdão com base no seu amor incondicional, amor ágape, nós precisamos também manifestar esse amor. Nós precisamos também manifestar esse perdão. O perdão que nós liberamos está diretamente ligado com o perdão que nós recebemos de Deus, não com base nas nossas sensações, nos nossos sentimentos, no nosso senso de justiça própria, mas com base naquilo que veio diretamente de Deus. Eu ouvi uma frase em uma certa ocasião que faz muito sentido nesse tema. A frase diz o seguinte: ninguém nunca nos ofenderá mais do que nós ofendemos a Cristo todos os dias com o nosso pecado. E ainda assim, Jesus resolveu trabalhar para que fôssemos perdoados. Então, nenhuma ofensa que eu e você sofremos é maior do que a ofensa que foi a qual Cristo foi exposto na cruz do Calvário, quando levou o peso da nossa condenação, e ainda assim, Ele resolveu nos perdoar. E aí a gente entra aqui nas aplicações da nossa lição, e a primeira pergunta para nos nortear na conversa é: tenho desejado mal ao meu ofensor? E isso é um sinal indicador, de se eu perdoei ou não. É um dos pontos, que apontam se eu perdoei ou não. E aí essa primeira pergunta: tenho desejado mal ao meu ofensor? Vamos jogar aqui para os meus amigos de roda de conversa, de GC, esse primeiro ponto aí a respeito do perdão, nesse sinal aí, sinalizador do perdão. Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Eu estou desejando mal para aquele que me ofendeu, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu perdoei, né? E às vezes, em relação ao outro, ela sempre está desejando, mesmo que seja no inconsciente, mesmo que seja lá no fundo, tomara que a pessoa, aconteça alguma coisa com ela e tal. Então, assim, o desejar mal não é sinal de perdão genuíno, né? Porque o Senhor, quando Ele nos perdoa, Ele nos abençoa, Ele faz o bem, né? Em Lucas 6:27, tá aí, acompanha com a gente. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos, façam o bem aos que vos odeiam. Então, se a gente quer saber, o sinal
se eu perdoei ou não, é se eu estou propondo a isso, eu estou disposta a isso, a fazer o bem àquela pessoa que me machucou, né? A estar ali, né, caminhando como Cristo caminhou, em bondade e misericórdia para comigo. Eu sempre gosto de dizer nos atendimentos, são os desafios que vêm muito para a gente, pastor, né? Nossa, está difícil de perdoar. Nossa, como que eu sei que eu perdoei? Essa é uma pergunta que sempre aparece para nós, né? Esses dias mesmo aconteceu isso. Tive uns 2 gabinetes assim, eu não sei, eu perdoei? Será que aconteceu? Será que eu fiz? Será que eu estou fazendo certo? Então, assim, a gente tem que entender, né? Antes de sentir vontade de perdoar, você precisa obedecer, né? Obedeço, eu perdoo porque eu fui perdoado. Eu não posso ser mesquinho com a graça que me alcançou, né? Às vezes a gente quer, da parte de Deus, a gente quer graça, mas para o outro a gente quer justiça, né? Então é uma hipocrisia, porque a gente pede, Senhor, todo dia, tem misericórdia de mim, Senhor, olha eu falando de novo, olha eu fazendo isso de novo. Mas em relação ao outro, às vezes a gente retém, né? Aquilo que o Senhor entrega para nós todos os dias, todas as manhãs, como a misericórdia dele que jorra sobre nós. Então, uma das coisas para a gente observar né? Primeiro, perdão não é sentir, né? Não é um sentimento, porque às vezes os nossos sentimentos, eles vão sendo redimidos com o tempo, né? Com o tempo, você obedecendo ao Senhor, as nossas emoções, elas vão passando para esse lugar de metanoia, né? Como a gente fala, renovação da mente. E da forma que você vai obedecendo ao Senhor, sua mente vai sendo transformada, logo seus comportamentos e sentimentos vão passando pelo mesmo processo. Mas enquanto isso, eu preciso agir em fé, vou tratar bem. Ah, mas eu não estou com vontade, mas eu vou obedecer ao Senhor, porque é assim que o Senhor me cuida, né? É assim que o Senhor faz comigo. Ele me ama, então eu vou andar em amor, mesmo que a minha carne, às vezes, ainda grite, né? Porque a gente é uma guerra civil ambulante, né? É o velho homem e a nova criatura, né? Então a gente tem que falar, não, eu vou andar no Espírito, mesmo que a minha carne, ela queira espernear, ficar com raiva, eu vou andar pela fé, eu vou andar segundo o Espírito, para obedecer os princípios do Senhor, porque é isso que eu preciso viver, né? Então, é subjugar a carne mesmo para viver a vontade de Deus. Amém. Né? Amém. Por mais difícil que ela seja. Amém. Então, esse é um grande sinalizador, né? Esse desejo, né? Que talvez até seja natural, né? Nós temos uma natureza corrompida, pecaminosa e temos um senso de justiça própria muito forte. Algumas pessoas mais do que as outras, mas todos temos um senso de justiça própria muito forte. E esse desejar o mal pode ser um sinalizador de que você perdoou ou não, ou seja, se você deseja o mal é porque você não perdoou e você precisa urgentemente corrigir isso, né? Um sinal de perdão é continuar fazendo o bem a quem nos machucou. É ser cristão, né? É ser cópia de Cristo mesmo, é dar a outra face, né? E perdoar, né? 70 vezes 7, quantas vezes forem necessárias, nós somos chamados por Deus para viver essa realidade de perdão. Mas além de desejar o mal, existem pessoas que executam o mal, né? Que tentam. Pessoas que tentam executar, né? Esse mal aí é a segunda pergunta. Tenho me vingado dos meus inimigos? Tem gente que tenta ali nas entrelinhas fazer alguma coisa para prejudicar, né? Além do desejo de vingança, tem gente que busca se vingar mesmo. E aí vamos conversar sobre isso, né, Dani? Ai, tenho me vingado dos meus inimigos. A gente até ouve, tem sabor de mel. Gente, não dá, né? Não dá. A gente realmente, as nossas atitudes, elas têm que ser diferentes. A gente tem que viver, né? Deixar o velho homem viver essa realidade da nova criatura, né? As coisas velhas ficaram para trás. Cristo fez nova todas as coisas. E a palavra fala aqui em Romanos 12, 17, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. No versículo 18 continua dizendo, façam tudo o que é possível para viver em paz com todos. E o versículo 19 diz assim, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, diz o Senhor. Então, se alguém nos causa um mal, a nossa realidade de cristãos não nos permite ficar desejando uma vingança contra aquela pessoa. Nós precisamos entregar aquilo aos pés do Senhor. Deus, cuida disso. Senhor, tal pessoa me prejudicou.
Isso aconteceu, é um fato. Nós não estamos falando que realmente isso não aconteça, porque existe mesmo. Nós sabemos que há pessoas que podem roubar da gente, nos defraudar de alguma maneira, né, abusar, e nós precisamos entregar aquilo diante do Senhor e falar: ó, ao Senhor pertence a vingança. Que o Senhor faça aquilo que o Senhor deseja, mas eu quero limpar o meu coração. Não pertence a mim, pertence ao Senhor. Então, que o Senhor possa fazer o que o Senhor deseja fazer, mas o nosso coração tem que estar limpo. A palavra fala: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, nosso coração precisa estar desejando o bem, né? É muito difícil. Quantas vezes, eu vi um vídeo uma vez, né, de uma senhora, até nos Estados Unidos, ela indo ver aquele que matou o seu filho, e quando ela chega diante dele, ela fala: eu te perdoo, porque Cristo me perdoou, eu te perdoo. Eu não guardo esse rancor no meu coração, que o Senhor te abençoe. E a gente via que ela estava falando de verdade, não era uma falácia. A gente sabe que é muito difícil, muitas vezes é fácil conhecer a palavra, o difícil é viver. Mas nós precisamos vivê-la de verdade, de fato mesmo, entendendo que as pessoas, elas vão colher aquilo que elas plantam. Ela foi visitar aquele homem dentro da prisão, porque ele estava preso, e estava colhendo aquilo que ele fez, né? Então, ainda mais nos Estados Unidos, que fica preso mesmo, né? E muitos anos, pena de morte, muitas vezes tem prisão perpétua, mas no coração dela, ela entregou aquilo ao Senhor. Então é isso que eu e você precisamos fazer. Nós, como cristãos, nós não podemos ficar sonhando com a vingança, planejando a vingança, tentando, como o Mateus falou, às vezes você não planeja aquela vingança, mas fica assim, meio que de algum jeito, o que eu posso fazer para prejudicar aquela pessoa? Isso é tentar fazer uma vingança. E isso não pode nos pertencer. Nós devemos entregar aos pés do Senhor, ainda que seja difícil, ainda que não seja para nós uma coisa fácil. Nós precisamos subjugar o nosso eu. Aqui está falando, né? Entregar a nossa ira diante de Deus. Deixem a ira ao Senhor. Entrega diante dele e permita que ele, né, cuide da vingança, se ele for fazer, né? Sim. Se ele for fazer algo. Porque se o Senhor nos tratasse da forma que todos nós merecíamos, estaríamos todos consumidos. A verdade é que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Verdade. Então, que desafio, né? Nós militarmos contra os nossos próprios impulsos, né? O nosso senso de justiça própria, mas nós precisamos fazer isso, né? Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. A nossa carne precisa estar crucificada com Cristo, e isso precisa frutificar nas nossas obras, nos nossos relacionamentos, nas nossas intenções, nos nossos sentimentos. Nós precisamos de fato ser conduzidos pelo Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. E aí aponta aqui para a terceira pergunta que norteia a nossa conversa do nosso GC de hoje, né? Porque além de não desejar o mal e de não fazer nada de mal para quem nos ofendeu, nós também precisamos ter uma atitude contrária àquilo que nós recebemos. Então, eu recebi maldade, mas eu preciso agir com bondade, né? E por isso que a gente tem essa terceira pergunta aqui: eu tenho tratado com caridade o meu ofensor, né? Um outro desafio aí, né, Damião? Porque você não apenas, não é só algo do coração, você precisa demonstrar isso em ações também. Atitude, né? Na verdade, o Evangelho ele vai na contramão, né, do mundo, né? O mundo nos ensina o quê? A odiar os nossos inimigos. Isso. E a Bíblia sempre vai nos dizer: não, ame aquele que vos odeia, ore por aquele que vos odeia, né? Que te perseguem. E lá em Romanos capítulo 12, seguindo o que a Dani falou no versículo 19, no versículo 20, vai falar assim: muito pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se ele estiver sede, dá-lhe de beber, porque você fazendo isso, você vai acumular brasas vivas em cima dele. Então, é uma estratégia que Deus nos dá, né? Se você quer realmente fazer a diferença, você tem que ter uma atitude diferente. Eu atendi um dia uma moça, ela virou para mim e falou assim: pastor, eu tenho um grande problema, eu não consigo perdoar. O que eu faço? E na hora eu não esperava aquilo dela, né? E eu falei: infelizmente, né, nós temos que passar por cima do nosso eu. Nós temos que passar por cima do nosso eu, né? E aconteceu isso comigo. Quando eu me convertia, né, eu tinha inimigos.
E um dia, pouco tempo de convertido, eu estava dentro do banco. E aí, quando eu estava saindo do banco, de repente, do outro lado, eu vi a pessoa que era meu inimigo lá fora. Na hora, o inimigo falou no meu ouvido: agora. Tá vendo ele lá? Agora é sua hora. O Espírito Santo falou no meu outro ouvido, falou assim: não, mostra para ele agora quem é você. E aí eu, tremendo, cheguei perto dele. Falei: você sabe quanto tempo eu te procuro? Te procuro há 7 anos. Estou te procurando para dizer uma coisa: me perdoa. Me perdoa. E era ele que tinha me pedido perdão. Porque, na verdade, tudo aconteceu e eu fui a vítima. Mas mesmo assim, o Espírito Santo falou assim: agora eu quebro algo grandioso na sua vida, no mundo espiritual. A partir de agora, você é selado. Então, naquele momento, eu fui marcado por essa atitude minha. E ele me abraçou, também me pediu perdão. E ali foi quebrado, né, um laço gigantesco que foi armado há muitos anos atrás para a minha vida. E o maior testemunho somos nós mesmos, chegando e quebrando essas barreiras, para que Deus faça a diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Amém, amém. Mateus 5:43 diz assim, Jesus falando, né? Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo algo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus. Então Jesus está falando assim, né? Vocês ouviram antes falar só assim: ame o seu próximo. Antes era só ame o seu próximo. E pode odiar o seu inimigo. Não, agora o crivo aumentou. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Assim, vocês vão ser filhos do seu Pai que está nos céus. Então, com Jesus não tem brincadeira não, né? Quem fala que o Antigo Testamento é mais rígido do que o Novo Testamento? Está um pouco enganado. Porque não é algo só externo, né? Os olhos do Senhor contemplam o nosso coração e as nossas intenções. Nós sabemos, como está dito aqui na conclusão da nossa lição, que perdoar de fato não é fácil, humanamente falando. Né? Humanamente falando, né? Não é uma atitude natural, não é uma atitude fácil. Não é algo que os nossos sentimentos desejam, anseiam. Poxa, que bonitinho, alguém que me machucou, que me feriu, vou fazer um carinho nele, né? Isso não é da nossa natureza. Perdoar não é fácil, mas se nós abrirmos o nosso coração e obedecermos a palavra, nós conseguiremos perdoar, né? É abrir mão do nosso coração endurecido, é abrir mão do nosso senso de justiça própria, é abrir mão desse desejo por vingança, é abrir mão dos prazeres da nossa carne também, né? No que se refere a esse revidar uma ofensa que foi feita a nós, né? Nós precisamos sacrificar esses desejos, esses anseios diante de Deus e deixar com que a palavra de Deus penetre no nosso coração. Deixar, né, permitir o Espírito Santo fazer uma obra dentro de nós que incline o nosso coração, não de forma natural, mas de forma sobrenatural, para obedecer ao Senhor e para perdoar, não apenas como Ele nos ordena, mas como Ele mesmo fez. O perdão que Deus espera de nós, ele é totalmente baseado no perdão que nós recebemos. Quem foi muito perdoado, muito ama. Só quem sabe de onde Deus o tirou, sabe também a capacidade que tem de perdoar alguém. Então, diante dessa experiência, nós somos chamados a viver uma vida de perdão. Então, não guarde mágoas, não guarde rancor, perdoe. Chegando nas aplicações práticas, nós temos aqui algumas falas muito interessantes para nós refletirmos. E eu queria destacar algumas coisas. A primeira delas é: ore ao Senhor a respeito disso. Ore para que o Espírito Santo capacite você, abra o seu coração, quebrante o seu coração para que você perdoe. Também tenha um coração de servo, um coração disposto a amar e a servir quem te ofendeu. Muitas vezes, tendo essa atitude, é que toda a situação vai se resolver e toda a mágoa vai embora. E por último, o perdão vai fazer bem para você que está guardando mágoa. O perdão não é somente sobre liberar uma outra pessoa, mas isso fala sobre o nosso coração, sobre nós mesmos, porque a mágoa ou o rancor gera peso sobre a nossa vida. Então escolha perdoar, porque Jesus nos chamou para viver uma caminhada leve. Então tire esse fardo aí das suas costas e libere perdão em nome de Jesus. Glória a Deus por mais esse GC. Nós vamos orar concluído. Que o Senhor te abençoe, que você fique na paz de Deus e que você possa desfrutar aí dessa condução do Espírito Santo, te levando a perdoar aqueles que te ofenderam.
Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse GC, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu perdão sobre nós que nos capacita a perdoar os nossos ofensores. Que o Senhor continue fazendo com que a sua palavra seja prática na nossa vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, amém e amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.